Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Pandemia. TOTUS Developers Podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que eu manjo só um pouquinho, estou estudando ainda, que é a DVPL, mas vai ser bacana falar sobre esse assunto, desenrolar essa história aqui hoje. E hoje nossos convidados são o pessoal do User Function. Começar com a Romena. Por favor, se apresenta pra gente, Romena. Oi, tudo bem? Eu sou a Romena, faço parte da User Function desde a fundação e vivo um relacionamento sério com o Proteus da TOTUS desde 2002. E na maior parte do tempo como analista de implantação e coordenação de projetos. Deu para perceber que a DR vai rolar solta aqui hoje, né, pessoal? Aqui complementando o time aqui, eu pedi que o Jorge também se apresente. Fala, Mazano, beleza, cara? Eu sou o Jorge Alan, cara, eu faço parte da User Function, já trabalho com tecnologia há pelo menos 20 anos e com Proteus desde 2003. E sempre pendendo mais, assim, para essa parte técnica da coisa, né? Programação da DVPL, infraestrutura, principalmente. Bacana. E eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Obviamente, né? Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface e ambientes multiplataforma, e eu vou ser o host de vocês, obviamente. E aqui, encerrando o nosso time aqui, Álvaro Camilo, para mandar aquele recadinho bacana pra gente. Então vamos lá, gente. Então vamos acessar o nosso site developers.totus.com, onde nós temos esse podcast, nós temos webinars e nós temos muito conteúdo. Então vamos lá. E como eu já caguetei, nosso assunto aqui hoje é a DVPL. Então eu pergunto para vocês dois, e como sempre eu gosto que vocês respondam conforme se sentirem à vontade, como vocês entraram no mundo da DVPL? Na época eu estava recém-formada em processamento de dados, já vou entregar um pouco a idade aqui. Eu encontrei uma oportunidade de trainee num anúncio de jornal, era uma franquia da TOTUS, e lá eu fiz a minha carreira. Iniciei como analista de implantação até a coordenação de projetos. Como analista eu comecei a sentir a necessidade de aprender, nem fosse um pouquinho de ADVPL. Eu cheguei a desenvolver relatórios, tenho conhecimentos básicos, eu consigo interpretar fontes, por exemplo, mas eu vi que não era a minha praia. Por isso, o que eu comecei a fazer? Amizade com programadores. E isso foi maravilhoso, me ajudou muito. Eu indico a todos vocês, façam amizade com um dev, eles são ótimos amigos. Só você não falar isso pros devs que eles vão te odiar, mas tudo bem, eu entendi. E no meu caso eu virei amigo de Romena, né? Eu trabalhava no cliente, né? Que comprou licenças e aquela implantação padrão do Proteus. E era a Romena que fazia a implantação, eu era o TI de lá, né? E assim, no começo eu era meio ressentido com aquele softwarezinho lá, com o banco de dados em DBF, a linguagem meio esquisita. E até na época, era até engraçado, eu queria refazer algumas funcionalidades que a empresa queria comprar, né? De licença da TOTUS, eu queria refazer em Delphi, para evitar de comprar licença, né? Foi um período assim interessante de se lembrar, mas aí logo vi o tamanho do Proteus, assim, a quantidade de módulos, quantidade de controles, assim, desisti da ideia, né? E logo depois fui contratado pela TOTUS, né? E tive que cair de cabeça na DVPL, aí não teve jeito, tive que parar com Delphi. Bacana. Mais um guerreiro do Delphi também. Eu vim do Clipper, fui pro Delphi e acabei voltando pro Clipper por causa da DVPL. Bacana. E aí, falando da User Function, como que vocês estão envolvidos hoje com o mundo da DVPL? Acho que aqui a gente pode falar o mundo Proteus, né? A gente teve sempre essa proximidade com o mundo, né? A DVPL, principalmente eu, né? A Romena é mais ligada à parte do funcional, né? Mas com a DVPL a gente sempre foi muito próximo, né? E ficou legal essa parceria da gente, porque ela com essa menor fluência no ADVPL, acaba que a primeira aluna que sempre eu tenho da ADVPL é ela, né? Por exemplo, uma das últimas coisas que eu tive que ensiná-la foi aplicar patches com VS Code. Você falou que eu era uma das viúvas do Delphi, ela é uma das viúvas do IDE. Ela pulou o TDS, então acaba que a gente acaba assim integrando e se dando bem assim até nessa parte. Bacana. Até hoje eu recebo o pedido para voltar ao IDE Delphi, mas infelizmente eu não tenho como fazer isso. Eu sinto saudades dele mesmo, viu? Mas é isso aí. Pois é, no blog a gente não tem como não deixar falar de ADVPL, né? Só que sempre essa parte eu envolvo mais o George, né? Ele que fala da parte de ADVPL e de infraestrutura. É uma parte interessante do ADVPL porque ele é dito como só uma linguagem de programação, né? O só entre aspas, né? Mas a gente sabe que a customização no Proteus é algo bem poderoso e a parte mais importante da customização é a arquitetura da customização, né? Mais do que a programação em si, a meter a mão na massa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso e valorizar essa parte, né? A arquitetura e a análise de como é a solução.
programação. Acaba que um programador ADVPL sênior, para ele ser sênior, ele não tem que ser fera na linguagem. Ele tem que ser fera também e entender como é que funciona a estrutura do Proteus e também os módulos, né? Senão não sai nada legal. Sem ele entender o modelo, com certeza não vai sair muita coisa útil. Tem toda a razão. Quando a gente fala de ADVPL, a gente associa diretamente ao front-end, porque a gente fala de cadastros, relatórios, coisas visuais. Mas o que eu queria saber, o que vocês acham do ADVPL também como back-end, que falando de processo paralelo, como Job, REST, Web Service e toda a sorte de coisa que roda só na camada servidora. Originalmente eu venho do Delphi, né? Então no começo eu tive uma resistência grande em relação ao ADVPL, né? Uma linguagem parecida com Clip, assim. E o Clip pra gente era algo do passado, algo meio que já morto, né? Claro que o morto aí é entre aspas, né? Mas aí eu fui trabalhar na franquia da TOTS e aí eu tive que aprender ADVPL, né? Aí fui entrando mais fundo no framework Proteus, né? Na época o dicionário de dados ativos, assim, me deixou maluco. O multibanco, o multisistema operacional, maluco no bom sentido, né? E assim, até te respondendo diretamente, eu tenho certeza que é uma boa opção, cara. Assim, eu sou fã desse back-end, não só do Proteus em relação a REST, em relação a Grid, mas em relação a todo esse background que tem em relação aos módulos, exec-out, assim. Então, assim, até para programadores que não programam em ADVPL, eu sempre digo a eles, cara, a produtividade é muito grande nesse framework, porque tem muitas ferramentas à disposição. E você, Romena, sente também essa força do ADVPL na parte de implantação, quando você está levantando algum requisito? Com certeza. É muito comum ver os clientes utilizando bastante o back do Proteus, né? Ele é muito forte nisso. No front, às vezes, eles podem até usar outro programa mais específico, mas o Proteus como back é imbatível. Acho que uma coisa muito importante, eu também trabalhei um pouquinho tempo com ADVPL, uns 13 anos. Eu nunca trabalhei em cliente, como... Aliás, não, no começo eu trabalhei na fábrica, mas enfim. Realmente, quando a gente fala em ADVPL, a gente tá falando de Proteus. Ainda é muito associado ao produto, à linguagem, né? Mas isso, ao mesmo tempo, é uma força, porque como eles falaram, a gente tem o dicionário de dados, é meio que uma relação muito simbiótica entre sistema e tecnologia, né? Sim, um nasceu da necessidade do outro, né? Pessoal, vamos entrar agora no momento pimenta aqui desse bloco. E, obviamente, não é porque a gente tá falando de ADVPL, que é uma linguagem da TOTS, que a gente não vai apimentar as coisas aqui. Então, eu vou perguntar para vocês acham que por ser uma tecnologia 100% nacional, existe preconceito com a ADVPL? E já complementando essa pergunta, se vocês acham que existe alguma dificuldade em captar novos profissionais para a linguagem? Mas, na minha opinião, tem sim, cara. Assim, além do preconceito, tem a questão do alcance também, né? O ADVPL não é uma linguagem da moda, né? Então, ela não tem tanta penetração nas faculdades, nem em startups, então... E a questão também de ser proprietária, né? Assim, acaba afastando um pessoal. Mas acaba sendo bom para quem fica com a ADVPL, porque, assim, não aumenta muito a oferta de profissionais e faz aumentar, assim, a procura por quem tá nesse mundo. E, assim, é um mundo bem vasto. Acaba sendo um mercado muito grande também. E acaba com essa proteção de não ter novos programadores chegando de todos os lados para competir com os atuais, né? Eu, particularmente, já fiz várias entrevistas com programadores que desistiram da vaga quando eles sabiam que a linguagem era nacional e proprietária. Então, existe, sim, um preconceito. E o que vocês acham que a gente podia fazer para dar uma melhorada nisso, para dar um up nessa visibilidade? Eu acho bem complicado essa forma de reverter esse quadro, assim, porque é um mercado muito interessante, do ADVPL. É muito legal, tem muitas oportunidades de carreira. Todos nós fizemos a carreira em cima do TOTS, em cima do ADVPL. Mas, assim, eu não saberia te dizer, assim, qual estratégia tomar para deixar isso mais abrangente, né? Talvez alguma parceria com universidades, não sei. Bacana. Alguma sugestão também, Romero? Um ponto que pode ser trabalhado é a divulgação de que existe um mercado grande também para desenvolvedor ADVPL, porque eles acham que quando vão focar em ADVPL, eles vão estar restringindo demais o mercado. Mas se a gente mostrar que tem bastante vagas e que pagam bem, com certeza vai ser uma motivação a mais a acabar com esse preconceito. E até saiu uma pesquisa na Cato, acho que esses dias aí, que a ADVPL na pandemia cresceu a procura em 157% naquelas medições que a Cato faz por eles serem recrutadores, né? Então tem um fundo de verdade aí bem pesado. Verdade, faz sentido. Vocês acham que o ADVPL é bem documentado? E para quem quer conhecer a linguagem, o que vocês recomendam como melhores caminhos? Em relação à documentação da ADVPL, eu não vou dizer que é nota 10, mas também não é uma nota 5, não. Eu daria um 7,5, um 8 para em relação à documentação. A documentação é boa, né? Claro que aquela pesquisa lá do TDN podia dar uma melhorada, ou talvez até a gente tenha um modelo diferente de documentação, mas no geral o que a gente procura, a gente acha lá na documentação. Tem muita coisa, né? Mas assim, eu tô falando na ótica de quem já programa ADVPL, né? Talvez para
quem esteja começando, ou falta algum direcionamento melhor na documentação oficial, talvez download de base de teste, alguma coisa. E a minha sugestão cá para nós é a TOTUS liberar uma base de teste para estudos, né? A gente sente muita dificuldade disso, porque hoje só quem pode oficialmente utilizar é quem é funcionário TOTUS ou cliente, né? Algumas funcionalidades necessitam de licenças I, por exemplo, quando o cara vai aprender a fazer um hash. Isso tudo faz falta no dia a dia de quem está aprendendo. Cara, é bom ouvir isso agora, porque há anos a gente de tech tenta estimular isso, entendeu? Uma área de playground, que nem a gente tem no Rust, que nem a gente tem no Go, uma coisa fácil de você acessar via URL e começar a aprender a linguagem sem instalar nada na sua máquina. Quem sabe agora o pessoal lá de cima ouvindo isso, a gente consegue um empurrãozinho para colocar isso na frente. Mas é possível, nós temos tecnologia para rodar o Smart Client 100% HTML, rodar o VS Code atrelado a esse App Server também 100% HTTP. Então vamos ver se a gente consegue estimular o pessoal e mostrar a importância disso. Bacana vocês terem falado disso. Para a pessoa ter que instalar um banco, ter que configurar, seria muito mais fácil ele ver isso rodando lá. E numa eventual oportunidade de trabalhar com a DVPL, aí ele teria realmente todo o trabalho. Essa documentação é bem vasta de como configurar o DVPL, mas eu digo realmente o cara que é dev. Tá vendo? DVPL tem muita vaga, entendeu? A TOTUS está toda hora no LinkedIn lá mandando. Vale a pena? É fácil? Não é? Daí que veio a ideia do Playground, para o cara ter um primeiro contato e ter um gostinho da linguagem. Mas eu entendi o que vocês estão falando. E sobre a sua pergunta de quais os caminhos para quem quer conhecer a linguagem, é uma pergunta frequente também que a gente tem no nosso site, né? E eu vou te contar o que a gente geralmente costuma indicar como um roteiro oficial, né? Em vez da pessoa ir direto para a sintaxe, a DVPL, a gente primeiro recomenda que ela inicie conhecendo bem a arquitetura do Proteus, sabendo fazer a instalação do Proteus, conheça o poder da ferramenta do configurador do Proteus, para depois chegar numa linguagem. E se antes da linguagem ele conseguir dar uma pincelada nos principais módulos, como compras, estoque, faturamento e financeiro, já vai ajudar muito, já vai ser bem mais fácil para ele aprender a linguagem. Bacana, tem toda a razão. E aqui para nossa próxima pergunta, eu pergunto para vocês, a gente tem investido muito em eventos para divulgar as inovações, falar de todos os produtos, porque a TOTUS tem toda uma sorte de linguagens que a gente utiliza aqui. Eu gostaria de saber se vocês acham que a gente está no caminho certo e que se isso ajuda também para apoiar a entrada de novos clientes e de novos devs no nosso mundo. Eu acho que é um bom caminho essa iniciativa, assim, para se aproximar de devs e de clientes, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que é complicado, né? A TOTUS tem muito produto, então assim, conseguir deixar todo mundo por dentro de tudo é complicado. Talvez uma segmentação maior, algo mais específico, canais mais específicos, pode ser que ajude. Mas, com certeza, até pouco tempo atrás, assim, a distância da TOTUS com o pessoal que estava em campo era gigante, né? Assim, ainda tem uma distância, mas vem diminuindo muito, assim. A gente vê uma pegada diferente hoje em dia, né? E, assim, falando até por Romena, assim, também, que eu diga essa nossa proximidade, né? Da User Function com a TOTUS, né? A gente até foi visitar a TOTUS, lá a gente conheceu você, né? A gente sempre foi super bem tratado, né? O Ivan sempre nos recebe muito bem, Ronaldo, Pedro, Hernani, Rieira, muita gente já nos recebeu lá e sempre foi muito legal. E, assim, um dia a gente vai até chegar a conhecer o Laércio, assim. Eu falo do Laércio porque a gente trabalhou muito tempo na TOTUS e a gente era numa TOTUS muito longe, né? De São Paulo, e ele era meio que uma entidade, parecia que não era uma pessoa. Alguém falava do Laércio, assim, então um dia a gente vai encontrar com esse cara e bater um papo com ele, assim, pelo que ele construiu. E na minha opinião, melhorou bastante. É perceptível a mudança. Recentemente eu tenho participado de praticamente todos os webinários de vocês. E eu gosto demais do Pedro Blanco. Ele costuma sempre nas apresentações dele dar ênfase, né? Divulgar os canais que a TOTUS tem. E da última vez que eu vi, se eu não me engano, tinha uns 9 canais. Então as pessoas têm muita opção. Tem que realmente participar desses eventos, né? Acessar, seguir vocês para conseguir estar por dentro de tudo. Talvez falte um pouco engajar mais, fazer as pessoas participarem, né? Porque essas melhorias são importantes. A fazer com que as pessoas consigam usar essas melhorias é mais importante ainda, né? É verdade. Inclusive o Pedro agita bastante. Semana que vem mesmo, dia 22/9, eu não sei quando esse podcast vai para a rua, mas 22/9 a gente tem uma apresentação grande para cliente. Tem praticamente todo mês e ele tá bem envolvido com isso. Realmente ele apoia bastante essas iniciativas e é isso que faz o pessoal conhecer a gente, né? Não adianta a gente fazer e ninguém saber o que a gente está fazendo, né?
Foi daí que nasceu a ideia do podcast, foi daí que nasceu a ideia do TOTOS Developers, que patrocina tudo a gente, fazer vídeo. Eu acho que é a história da galinha cacarejar depois de botar o ovo, né? Não adianta botar o ovo e deixar ele lá quietinho. Acho que faz todo sentido. Bacana. E agora a última pergunta desse bloco antes do Momento Pimenta. Eu queria saber onde que a User Function está entrando nesse cenário de apoio. Como a gente tem os nossos eventos, como vocês estão divulgando as propostas e os projetos de vocês? Além de participar de tudo e divulgar tudo de vocês, com a User Function, eu tento usar o nosso canal para divulgar as novidades, pensando sempre no que vai facilitar o dia a dia dos clientes, né? Todo vídeo eu tenho por meta trazer uma melhoria para o cliente. Tudo bem prático, direto, com o objetivo de falar a língua deles, né? Com todo o passo a passo, fazendo eles colocarem em prática e começar a usufruir dos benefícios dessas melhorias. A gente até queria participar mais, assim, a gente faz vídeos mais técnicos também no nosso canal, mas a DVPL não tem sido um dos principais assuntos, apesar de ser o assunto que eu mais me interesso, né? A gente tá até com um projeto na gaveta, que é um canal em separado, né? Pra gente postar vídeos com menos edição, com mais dicas e de forma mais simples, que precise de editar menos, seja algo que a gente lance mais rápido, mais imediato, sabe? A gente até tem um nome para esse site, seria staticfunction.com.br. Legal. Agora esse canal seria nessa pegada, né? Mais casual, com vídeos mais rápidos, mais crus e também em maior quantidade. Agora esse nome pode fazer sentido para vocês, programadores, né? Mas para mim remete a algo estático e parado. Não, é verdade. Na verdade, o Static é de todas as linguagens, né? A gente tem a nossa pegada como Codebase, mas o Static é comum a uma gama enorme de linguagens. Bacana. Outro ponto importante é que eles saiam daquele vídeo, daquela experiência que ele está tendo com o conteúdo, com algo prático, sabe? Eles se sentindo capaz de colocar aquilo para funcionar. É diferente de você ver uma palestra, você sai de lá com várias ideias, com várias informações interessantes, mas você chega em casa e diz, e agora? O que eu faço, né? Então eu procuro sempre deixar esses deveres de casa para eles. Legal. Faz todo sentido. Você vê um vídeo, você quer ver aquilo rodando. Faz todo sentido, realmente. E entrando aqui no Momento Pimenta desse bloco, então, eu pergunto vai ter duas perguntas nesse Momento Pimenta. E o primeiro é, o que vocês acham que a DVPL pode melhorar hoje? Eu até vi um artigo recente seu e tem a ver com essa resposta que eu vou dar agora, cara. Eu torço demais pela evolução da DVPL, sabe assim? E principalmente no sentido dele abraçar mais tecnologias, assim, de forma nativa. Assim, eu falo isso em relação ao mobile, desenvolvimento web, integrações. Mas assim, por outro lado, eu sei que é complicado, assim, bem caro para todos absorver tudo dentro do binário, né? Mas não custa sonhar, né? E eu também, já que você perguntou, seria bem legal o configurador aceitar nomes maiores de campos, né? Tem exigido muita criatividade da gente para colocar o nome com poucos caracteres. Apesar que isso é uma limitação do ADVPL como linguagem. Como TLPP, eu acredito que isso possa aumentar. É um bom chamado para vocês abrirem e o pessoal ver o que faz. Eu não sei, quem não conhece o mundo ADVPL não sabe dessa limitação, mas por causa do Codebase, a gente tinha uma limitação de até 10 caracteres para nome de variável e nome de função. E isso com o TLPP foi desligado. Na verdade, o ADVPL já poderia ter sido desligado, mas como a gente vinha de um legado de milhões e milhões de linhas de código onde ninguém se preocupou com isso, quando a gente desligava, ocorria dúzias e dúzias de problemas, que é uma coisa que muitos não sabem, mas quando você programa a DVPL, na verdade você está programando em C++. Todo Smart Client, Application Server é C++. Essa nunca foi uma limitação nossa da linguagem, era uma limitação por causa de anos de códigos legados que a gente desligava isso, e aí, por exemplo, imagina que você tinha uma função com 20 caracteres que você colocava, eu já vi muitas pessoas fazerem isso, os programadores vão dar risada, mas colocava os 10 primeiros caracteres como o nome da função, e o restante dela seria uma observação sobre a função. É uma coisa absurda, mas eu já vi isso. Quando a gente liga isso no TLPP ou mesmo no ADVPL antigo, isso seria buscado como uma função, que na verdade não existia mais. O cara colocou lá porque ele sabia que isso ia ser dropado no momento da compilação. Então isso nunca foi uma deficiência, mas sim uma maneira da gente manter o legado. Aí ficou a dica aí e o spoiler sobre a linguagem. Bacana. E na segunda metade aqui do Momento Pimenta, eu vou perguntar para vocês. A gente tem agora o TLPP, tivemos várias inovações nele, e eu queria saber o que vocês podem falar sobre as novidades que vocês viram e se vocês acham que elas entraram de acordo com o que vocês esperavam. E até interessante você falar dessa questão do legado, né? Com a TOTOS faz com o Proteus e teve que fazer também com a DVPL, né? Com o TLPP, né? E a gente entende que é um baita desafio, né? Porque você tem que manter esses fontes que estão dentro de casa e também os que estão na rua, né? Meio que o TLPP não precisaria, entre aspas, existir, né? Podia ser o ADVPL atualizado,
legado, né? Mas a gente sabe que tem essa questão do legado e a gente vê que um dia vão se lançar o TLPPP, né, também. Exato. A gente tentou fazer direito no TLPP para garantir que tudo que nascer vai ser mantido depois. A própria tipagem forte, ela tá lá, mas ela tá desligada por default. Mas o pessoal que vai começando a programar já em TLPP, quando a gente simplesmente virar a chave e ligar a tipagem forte, isso já vai ser natural. Não vai ser uma quebra de legado, vai ser só uma mudança pequena de comportamento. Mas é bacana, você que conhece a linguagem tem essa visão. E voltando só à pergunta, se vocês acham que o TLPP veio com uma pegada bacana pra gente evoluir a linguagem, ou se tem mais algo que a gente podia fazer. Cara, essa questão dos nomes é o que todo mundo desejava faz muito tempo, né? Nome de função e nome de variável, né? A gente viu, tem outras coisas, tem a questão do namespaces, o método estático, que acaba sendo muito útil em relação à verbosidade do código, né? Mas famoso e esperado mesmo é o tamanho do nome das variáveis e das funções. Isso aí vai fazer uma diferençazinha na organização do código. Bacana, você vê, era o mais simples da gente fazer, né? Na verdade, a gente só desligou por uma questão de segurança, né? Mas é verdade. Namespace eu acho que é muito importante, a gente já começa a mudar o paradigma do ADVPL, é uma coisa muito importante, mas teve uma coisa que eu achei importante que você não citou, que é a tipagem de propriedades. Por exemplo, eu posso proteger propriedades minhas de uma classe. É uma coisa que hoje não existe nas classes padrão em ADVPL. Então, eu poderia dizer que só eu poderia instanciar internamente um método da minha classe. Eu acho que isso é uma proteção bacana que foi feita. Porque a gente sabe que, às vezes, o pessoal conhece, vê na documentação, não sabe para que serve, vai lá e usa. E acaba usando errado e incorrendo num problema. Vamos falar um pouquinho do futuro da linguagem e de mercado. Gostaria de saber como é que vocês veem o mercado de Dev ADVPL para os próximos anos, baseado em tudo isso que a gente conversou agora. Olha, a nossa torcida é de que o mercado seja aquecido. A gente está vendo o cenário agora, né? Retomada da economia, pós-pandemia, mas esse ano ele começou com a corrida dos devs sendo capa da exame. Então a tendência é de que realmente comece a bombar, né? Seja aquecido o mercado. Agora, o que eu tenho notado é que muitos desenvolvedores de ADVPL estão migrando para outras tecnologias, devido aos salários mais atrativos. Mas eu também estou notando o inverso, né? O inverso também é verdade. Agora, os programadores em geral, eles têm que ficar muito ligados, porque temos que calçar, né, a sandalinha da humildade e reconhecer que a gente sabe muito pouco, pois toda hora tem uma exigência nova no mercado e uma necessidade de reinvenção. Não dá pra ficar parado, né? E, Manzano, a gente tem que ter cuidado, assim, eu acho interessante, porque cada profissão que existe hoje, né, tem alguém pensando em como eliminar a necessidade dessa pessoa, né? E a gente, como programador, a gente é meio que, entre aspas, acostumado a automatizar profissões, né? E talvez até eliminá-las, né? Que eu diga Ubers e esses aplicativos que, às vezes, destroem o mercado para construir outro. Mas só que também existe um grupo de programadores desenvolvendo forma de programar que diminuam a necessidade de termos programadores, né? É um negócio meio maluco, mas a gente tem que ficar atento, né? Que eu diga aquela apresentação que você deve ter visto do GPT-3, né? Que os caras demonstraram, né? Usando linguagem natural, ele gerou um código compilável, né? Interpretável. Ah, sim. Aquilo lá até assustou, né? Sobre isso, tem até uma observação interessante que tem o... normalmente os vídeos dele são meio pedrado na cabeça, que é o do Fábio Acta, mas eu gosto muito. E ele comentou desse GPT-3 e será que a profissão do desenvolvedor e tal? E assim, até relacionado com o que a Romena falou agora, do programador nunca parar de estudar e nunca parar de se desenvolver. Por quê? Porque essas ferramentas, GPT-3, as ferramentas de low code, por exemplo, também, que tá muito na moda, vai acabar com o emprego do mau programador, ou do programador muito básico que não se tá atualizando. E ele fez uma comparação muito interessante que, pra mim matou essa questão do GPT-3, do low code com relação à programação. A gente tem hoje Cup Noodles, a gente tem miojo, certo? E nem por isso morreu a profissão de chefe, certo? Então o que aconteceu? Pra fazer miojo você não precisa ser um chefe, mas pra fazer um prato elaborado, bem complexo, você precisa ser um chefe. Então, com relação a isso, eu não fico desesperado, porque eu também sempre tô me atualizando e eu recomendo isso. Também eu não vejo também com tanto, meu Deus, vai acabar a profissão de programador. Porque não acabou a profissão de chefe. Tem um monte de coisa automatizada, tem um monte de refeição fácil de se fazer, mas ainda tem chefes, assim, tudo bem que matou boa necessidade de chefes, tipo, os melhores chefes, os melhores restaurantes realmente são poucos comparados com os cozinheiros normais, mas ainda vai ter espaço por muito tempo para programador, né? A gente tem que abrir o olho, porque tem vários exemplos, por exemplo, os designers, né, que faziam aquelas artes bonitas e com textos e tal, chamativos para você colocar no Instagram, por exemplo. Aí você pega um aplicativo como o Canva, que resolve, qualquer pessoa consegue fazer design belíssimos, então realmente tem que estar de olho aberto, porque
pode ser que sua profissão fique obsoleta ou fique cara da noite pro dia, né? Bom, então a gente vai trabalhar lá para desenvolver esse robozinho, né? Você aprende a fazer plugin para ele. Realmente, quando eu comecei a programar, cara, você não achava programador por nada nessa vida, cara. Foi um dos motivos que eu comecei a programar, que a gente precisava mudar um campo de vencimento de um boleto. Eu era auxiliar de cobrança na ocasião. Aí eu fui lá, peguei o manual do DBase, consegui fazer o negócio, chamei a atenção do pessoal do CPD, que eles só mexiam com mainframe, não conhecia nada de micro, e acabou que eu entrei lá como trainee. Mas, cara, hoje tá uma investigação. Hoje todo mundo é programador, entendeu? Eu acho que a gente vai acabar separando o joio do trigo. A gente tem que entender que bons profissionais vão sempre ter um lugar. Independente da ferramenta que você usa, independente da tecnologia, o caminho que ela vai seguir. Mas você sempre vai ter um lugar para bons profissionais. Acho que não tem que ter medo para isso, não. O mundo não vai se transformar lá num exterminador e acabar com os programadores. Eu acho que esse não é o problema. Como o Álvaro falou, cara, a tecnologia, cara, você tem que estar antenado sempre. Você não precisa ser especialista. No começo da pandemia, eu tinha um tempinho, eu resolvi aprender Rust. Acabou que sobrou mais um tempinho, eu falei, eu quero aprender COBOL porque sempre foi uma curiosidade minha. E depois de gravar o podcast sobre Golang, me deu vontade. Eu já tô fazendo uns negócios bacanas em Golang. Você tem que estar antenado. Mesmo que você não for usar, isso é bacana, para num papo, você conversar, você ver uma coisa bacana de uma linguagem que você pode incentivar para colocar na nossa. Eu acho que tem que estar sempre antenado. E essas brincadeiras com linguagens, acaba que a gente usa a linguagem para se divertir também, fazer um pequeno projeto, aprender alguma coisa nova, não precisa ser só trabalho, né? Exatamente. Às vezes alguma coisa pra gente, o aprendizado nunca é perdido. E o que eu ia falar do Álvaro, concordo com você, os vídeos do Fábio são pedradas na cabeça. São verdades duras, né, eu diria. Mas assim, ele até numa live recente que ele fez com o pessoal da Lura, ele fala que muitas vezes ali, a maioria é a opinião dele, mas ele também pesa na mão mesmo pra mensagem chegar mais longe. O ponto principal mesmo, e isso eu tomo por mim mesmo, você sempre tem que estar se atualizando e não tem essa de você, só o seu está certo, entendeu? O meu está errado, então a DVPL tá certo e quem aprende, sei lá, Go tá errado. Ou o inverso, eu sei Node e a DVPL tá errado. Não, tem gente ganhando uma dinheirama fazendo customização e, de novo, o produto é tão gigante, no caso do Proteus, que vai ter mercado pro resto da vida. Mas o importante é não ter fanatismo, entendeu? Você o que ele fala que eu acho muito legal. Ele fala assim, você tem que enxergar a programação do computador como ferramenta, e como é uma ferramenta, você usa a ferramenta. Você não pode ser usado por ela. Entendeu? Então, tipo, o pessoal, não, só tem que programar Go, só tem que programar DVPL. Não, você tá sendo usado pela ferramenta. Algumas coisas são boas, outras coisas são ruins. Um dos maiores especialistas de Python, né, o Ramalho, ele tá fazendo um curso e ele pretende fazer esse curso em Dart. Por quê? Porque Python não é muito bom pra fazer tela. E Dart é por causa do Flutter. E, tipo assim, ele seria a primeira pessoa a ser contra usar só Python. E não, ele sabe das fraquezas do Python e vai usar outra linguagem. Não vai ficar sofrendo na linguagem que ele precisa. Se ele tem a opção de usar outra, ele vai usar outra. É engraçado. Eu vou ter que complementar aqui, Álvaro. Eu vou entregar você e não vão cortar isso. Você me caguetou no começo do podcast, você falou, você vai falar muito porque vamos falar da DVPL. Mas o que aconteceu? Tu tá falando mais que um entrevistado, ô Cabra. Ah, beleza. Tô entrevistando três, eu me viro aqui. O que vocês estavam falando de linguagem? Se existisse a linguagem perfeita, não nasceriam novas todos os dias. Eu acho que faz todo sentido. Tá aí o Rust que não deixa mentir. Ele veio com uma pegada forte de que ele pode substituir o C e o C++, que há anos, há décadas, nenhuma linguagem se meteu a besta de se colocar no lugar do C e do C++. E o Rust veio com essa pegada. Mas falando também de várias linguagens andando em conjunto, é pra isso que a gente tem bind, entendeu? Eu posso ligar linguagens, eu posso usar o melhor do Go com o melhor do C++, com o melhor do Rust, com o melhor do JavaScript. E a gente sabe que tudo isso, lá metendo no caldeirão, dando aquela misturadinha bacana, funciona. Eu acho que tem-se mercado e tem-se oportunidade pra usar tudo. E isso com certeza gera dor de cabeça um pouquinho pra todos pra decidir pra que lado vai, né? Porque acaba que, eu desenvolvo meus aplicativos em Ionic, eu peço pro pessoal interno fazer alguma coisa pra desenvolver isso, ou vou pro THF, ou faço algo interno. Então, você sempre tem certeza que ficam ponderando para que lado ir, né? Sim, tem que estar atento sempre. Isso aí a gente tem que estar atento sempre. Bacana. E eu queria saber também as expectativas para as próximas versões do nosso produto, se vocês têm alguma expectativa. Sim. Do Proteus, eu espero que não haja mudanças em relação à possibilidade do cliente fazer customizações, criar seus próprios campos, essa liberdade que a gente está acostumado, né? Que fez o Proteus ser o que é hoje. E também uma coisa que eu gostaria é que a TOTOS continuasse investindo no software, fazendo ele melhorar. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Outro ponto importante que eu me preocupo é com versionamento de fontes.
Acho que a TOTOS devia se preocupar mais um pouco com isso, porque a gente que vende cliente, a gente vê muito cliente perdendo fonte, e aí finda ficando em maus lençóis sobre isso. É o mundo real dos clientes, tem muito cliente com fonte perdido, aquele analista que faz o fonte vai embora, ele perde aquilo, muita coisa precisando ser refeita. Não sei se teria algum tipo de solução interna lá no binário para segurar isso aí. Na verdade, isso não é muito de binário, né? Mas seria possível fazer. Mas eu acho, sinceramente, um absurdo hoje. A gente com o GitHub da vida, que é gratuito, um cliente não se preocupar com isso e versionar os fontes. Mas sim, falando disso, a gente já levantou algumas possibilidades. Inclusive, a gente teve um produto que chamava carimbo de fonte, que era não só para controlar o versionamento, mas também para garantir que aquele fonte foi assinado e que tivesse um padrão TOTOS. Mas esse projeto, infelizmente, acabou não saindo do papel. Mas sim, existem iniciativas para tentar fazer isso e vender como um produto. Mas eu acho que o cliente não deveria esperar isso. É uma coisa muito importante. O fonte é a propriedade intelectual, é a garantia de que o seu produto está lá operando. Você imagina uma virada de versão que você tem que mudar o repositório. E a gente sabe que em algumas situações eu preciso quebrar compatibilidade. Se você não tiver esses fontes, você nunca vai poder evoluir para uma nova versão. Mas sim, a gente tem a intenção de fazer alguma coisa para ajudar os clientes nesse sentido. É que não era uma prioridade, porque a gente acha que cada um tem que cuidar lá do seu cantinho. Mas a gente está sim com algumas ideias. No meu caso, assim, eu espero que as próximas versões de atualização, né, sejam cada vez mais tranquilas. O que está acontecendo, né? Se a gente lembrar das atualizações anteriores que davam muito mais trabalho, né? Está cada vez melhorando isso aí, que melhore mais essa questão da atualização. Bacana. É isso, a gente tem trabalhado muito no que a gente chama internamente lá de teste sistêmico. A gente faz a virada em tempo real para garantir, para simular exatamente o que um cliente faria. E a gente tem sentido isso. Não chega a nível de elogios, de receber elogios, mas a gente está recebendo cada vez menos chamados a cada virada de versão que tem. Isso está ficando realmente muito transparente, porque a TOTOS passou a sentir a dor do cliente. A gente está fazendo o que o cliente faria lá na frente. Inclusive, agora em setembro, a gente está no meio do teste sistêmico. Eu, por pouco, não tive que cancelar aqui o evento com vocês, mas meu chat aqui tá pitando toda hora. O pessoal tá lá apanhando do sistêmico e daqui a pouco eu vou ter que sair daqui e correr para lá. Mas bacana. E entrando aqui nas considerações finais, eu vou pedir aí pro Álvaro abrir elas pra gente, por gentileza. Então, depois desse episódio, a gente sempre pede uma dica aí dos nossos convidados, o que tá vendo, assistindo, lendo, enfim, alguma coisa interessante pra indicar pros nossos aqui ouvintes. Pra assistir, eu tenho um filho de 15 anos e a minha diversão agora é apresentar pra ele os filmes clássicos, né? Então, desde a saga completa de Jornada nas Estrelas, Matrix, Indiana Jones, tá sendo bem legal apresentar isso pra ele. Não, aproveitando a pergunta então, e o que você tá sentindo? Ele consegue ver esses filmes com vontade? Porque é uma outra tecnologia, né? A gente vive uma outra realidade. Sim, eu noto que os mais antigos, ele consegue notar o que tá tosco, o que não tá tão moderno como hoje, mas ele gosta e se empolga com os assuntos. E você, Jorge? Eu também tenho um filho pequeno também, tô dando uma introduzida nos games nele também, e alguns até um pouco violentos. Eu tô até jogando com ele um pouco de Call of Duty e Segunda Guerra Mundial. É bom que eu ensino um pouco de história pra ele também, né? Porque lá mostra todas as batalhas, tudo que aconteceu, acaba sendo um jogo bem interessante. E o jogo que eu sou jogador desde sempre é o StarCraft, é o xadrez na velocidade da luz, é muito bom, um jogo de estratégia. E se fosse indicar uma série, seria a Yellowstone, é uma série que passa na Amazon, em ambiente rural nos Estados Unidos, é bem interessante. Bacana. E você, Álvaro? Atualmente eu tô jogando Luigi's Mansion, que é do Switch, um jogo bem legal, bem bacana. Eu apoio o Switch porque ele é um dos poucos consoles que ainda pensa que tem criança no mundo, né? Porque os videogames PlayStation, Xbox, pensa que só tem adulto, né? E eles não, eles fazem videogame pra criança também, mas bem divertidos. Nada, cara, é que as crianças mudaram, não é isso não. É que você toma cuidado, e eu sei disso, você toma um cuidado enorme com o que você mostra pros seus filhos, mas você é um dos poucos. A molecada de hoje, nesse sentido aí, já tá hardcore. E eu, do podcast do Gol Pra Cá, eu continuo ainda no X-Files, cara. São 11 temporadas, eu devo acabar esse final de semana, que inclusive esse final de semana já prometeram chuva de acabar o mundo, né? Então eu ainda devo estar na pegada até domingo aí da X-Files. E foi bacana ter pego as 11 temporadas numa porretada só. Basicamente, faz 2 meses que eu só assisto isso. Tá bem legal. Só toma cuidado pro pessoal novo, é Arquivo X, tá? É um seriado isso aí, né? Porque tem X-Files, vai pensar que vai procurar outra coisa aí, mandando. Ô, mente suja. Não seja assim. Tudo bem, pessoal. Arquivos X, cara, é fantástica. Pra quem gosta de teoria da conspiração, foi a melhor série já feita pelo homem. E estamos aqui na torcida para que a 12ª temporada saia.
porque ela ainda não foi recancelada, né? Mas tá bem bacana. Então vamos lá, gente. Vamos retomar o acesso ao site, developers.totos.com, onde nós temos esse episódio e muitos outros episódios do nosso podcast, artigos excelentes e os nossos eventos que atualmente estão acontecendo online. Bacana. E falando de jabá aqui, Romena, Jorge, eu quero que vocês façam o jabá de vocês também aqui, cara. Agora a gente abre o microfone para vocês. Oba, vamos aproveitar. Então, pessoal, nós produzimos muito conteúdo gratuito sobre Proteus. Então, aproveitem, sigam o canal User Function no YouTube, nas redes sociais. Não deixem de se inscrever, ativar lá o sininho para receber as notificações. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e deixar os seus comentários. Estou toda blogueirinha hoje. Então, quem quiser estreitar mais esse relacionamento com a gente, pode se tornar também um de nossos alunos. Nós temos cursos 100% em EAD e damos um suporte top para os nossos alunos. Inclusive, temos cursos de ADVPL e de RESTful que tem feito bastante sucesso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente teve um último contato com o Manzano. Eu estava tietando ele, né, Manzano? Tiramos uma foto junto, no universo Totos. Aí vocês são mais famosos que eu, pessoal. Foi uma alegria conversar com vocês. Hoje tá aqui sendo entrevistado é surreal. E se quiser falar com a gente, pode me mandar um e-mail em contato@userfunction.com.br que a gente vai ter o prazer de bater esse papo mais próximo, né? A gente tá agora localizado aqui em São Paulo, então acabou fazendo muitas amizades de Proteus. Gente que estava longe, que agora tá bem mais perto. A pandemia afastou um pouco, mas logo logo a gente vai estar bem perto e batendo papo mais próximo. Trocaram a carne de sol por um virada paulista, né? Não teve jeito. Exato. É bacana. Eu morei 3 anos em Recife, cara, de saudade, cara. Eu lembrei do rei do bode agora, cara. Tinha um filezinho de bode no maracujá que eu vou te falar. Quando eu comi aquilo lá chorando. Saudade do Nordeste. Bacana. E aqui agradecendo aí vocês dois mais uma vez, vocês são parceiro da gente há muito tempo, a gente tá sempre junto aí falando de conteúdo. Queria agradecer vocês e também ao pessoal que tá ouvindo aí pelo tempo e pela paciência. E a gente se vê no próximo Totos Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.